de fato, de acordo com a cosmovisão cristã e a criacionista que nós temos, a vida ela foi criada recentemente. Então, todos esses milhões de anos que nós estamos falando aqui são datações que vêm da teoria da evolução e são métodos complexos e que, assim, a gente ia precisar de vários programas para falar sobre. Agora, esses homens, né, das cavernas, como é que a cosmovisão criacionista, então, interpreta esses achados? Bom, nós cremos que lá no 6º dia da criação, Deus criou Adão e Eva. Portanto, todos os humanos que vieram depois são descendentes de Adão e Eva. Aí você pode perguntar assim, Maura, mas eles são classificados como espécies diferentes e tal. Só que veja, né? Esses achados, eles podem não representar toda a diversidade de humanos que vivia naquela época, né? Porque você acha alguns indivíduos só, aí você faz uma extrapolação, né? Você fala assim, nossa, se esses 3 ou 4 indivíduos que nós achamos são assim, então toda a população era como eles. Só que, e se, por exemplo, esses indivíduos faziam parte de uma população restrita, exclusiva daquela região? E se essas formas de homens das cavernas não representam a diversidade de seres humanos que surgiram depois, por exemplo, da confusão na Torre de Babel? Porque eles se dispersaram, eles foram para diferentes partes do mundo, e aí, com certeza, Deus colocou lá no nosso DNA informação suficiente para que o homem pudesse se adaptar, para que o homem pudesse, em determinadas condições, expressar uma cor de pele diferente, feições do rosto diferente. Por exemplo, no Neandertal. Nos últimos tempos, os cientistas têm conseguido trabalhar com o DNA de Neandertal. E eles analisaram o DNA de Neandertal com 5 pessoas. E eles descobriram que essas 5 pessoas que vivem atualmente têm 4% do DNA delas de Neandertal. O que isso significa? Significa que em algum momento os Neandertais eles se relacionaram com os seres humanos, né? Então, se eles se relacionaram com os seres humanos e tiveram filhos, eles também eram seres humanos, porque eles produziram descendentes férteis, essa é a definição da biologia. Então, eles eram, de repente, uma outra população de seres humanos que em algum momento acabou se cruzando, né, uma outra população, acabaram se cruzando, se relacionando e formando família. E aí hoje a gente tem essa porcentagem de DNA de Neandertal no nosso DNA. Isso significa que a gente tem algum grau de parentesco, sim, nem que for assim um pouquinho distante. Agora, dizer que é uma outra espécie, que seria um primo do Homo sapiens, isso é mais um argumento que é filosófico do que de fato científico, porque tem várias premissas e várias afirmações que não tem como a gente testar. Então você vê a evidência agora e você faz inferências a partir da evidência. Então esse Neandertal tinha esse crânio tal, a fêmea era mais baixa, ele tinha, sobrancelha mais avantajada, o cérebro dele era mais ou menos do nosso tamanho, ele fazia rituais como nós fazemos, eles tinham arte e cultura como nós temos. Poxa, se eles têm tantas similaridades com a gente, por que eles não seriam uma outra população de seres humanos que também foram criados por Deus e que também vieram de Adão e Eva, né? Sim. Então veja como a cosmovisão ela vai interferir muito na interpretação e na forma como a gente vê as coisas.